Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura da Missa da Ceia do Senhor. Conhecida também por alguns como a Missa do Lava-Pés ou a Missa da Quinta-feira Santa, é através desta celebração que nós damos início ao Tríduo Pascal, o ponto ápice da nossa fé católica. Uma celebração que se inicia na quinta e que se conclui no sábado. E amados irmãos e irmãs, todos os anos, na Quinta-feira Santa, como primeira leitura, a Igreja nos apresenta o texto lá de Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 8 e de 11 a 14, que nos diz assim: Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falei a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa, para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher também um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta na casa em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isso é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes, ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui nessa primeira leitura e eu preciso situar um pouquinho vocês, né? A gente sabe que, historicamente falando, o livro do Êxodo nos coloca ali pragas, pelo menos essa é a expressão que geralmente a gente costuma utilizar, que aconteceu ali no Egito. E após as 9 pragas, nós estamos agora para a 10ª praga e última praga, que é a morte dos primogênitos. De fato, é isso que aparece dentro do texto bíblico. Só que uma vez que ia ter morte de primogênitos, a grande pergunta que a gente começa a colocar na nossa cabeça é se no final das contas, o povo também judeu, os hebreus, eles também iam sofrer diante dessa morte. Se eles iriam acabar tendo que viver essa mesma realidade. E aí nós estamos diante de um relato em que Deus meio que dá uma forma, dá um meio para o qual esse povo ali deve, então, se preparar para a vinda desta praga e como também se livrar, se proteger diante desta praga. E aí qual é a estratégia, então, que é utilizada, né? É preciso fazer uma refeição de um cordeiro sem defeito. E por que sem defeito? Porque ele tem que ser perfeito para o sacrifício. Então esse povo deve comer uma parte dessa refeição, sacrificar, ou seja, matar este cordeiro, né? Tem que ser perfeito no sacrifício, mas tem uma coisa interessante, é que eles têm que colocar o sangue nas portas. E a indicação de que esse sangue foi colocado ali, tanto ia dar a entender que aquela família, né, acabou se alimentando daquele cordeiro, né, acabou fazendo a sua refeição naquele ambiente, como também esse sangue, de algum modo, vai dizer assim, esse povo aqui é preservado, esse povo aqui é separado, esse povo aqui, então, é diferente. E diz o texto que Deus iria passar naquelas portas, e essa passagem acaba tendo nome para nós em português de Páscoa, né? E essa passagem que Deus vai fazer ali, ele vai proteger aquelas pessoas que nas portas estão com sangue naquele momento. Além dessa refeição, também diz o texto que as pessoas têm que comer, além da carne assada, também os pães sem fermento e as ervas amargas. O pão sem fermento, porque não tem tempo de se fermentar o pão, então é para poder lembrar que o povo está saindo às pressas do Egito. E, obviamente, as ervas amargas para poder lembrar aquilo que eles passaram de coisa ruim no passado. Então, o amargor vai ajudar nesse tipo de memória.
Mas, amados irmãos e irmãs, e aí é o ponto-chave desta reflexão que a gente pode fazer, é para você perceber que aquele povo vai se alimentar disso aqui, porque pouco tempo depois eles vão sair daquele local. A ceia não é local de descanso. Eu quero chamar a atenção porque muitas e muitas vezes nós começamos a interpretar a Eucaristia como um momento de descanso. Eu até brinco com algumas pessoas que eu amo aquelas canções da comunhão que falam sobre descansar, né? Desamarrem as sandálias e descansem, né? Mas é interessante pensar que a Eucaristia, ela está muito mais encaixada ainda com aquele outro tipo de canção que diz: levanta-te e come, que o caminho é longo. A Eucaristia, ela é o local, por excelência, não necessariamente do descanso, mas sim de combustível. Nós buscamos ir até a Santa Missa para que na Santa Missa, amados irmãos e irmãs, eu consiga receber essa força do alto que me impulsionará a caminhar. É em cada Eucaristia que eu preciso lembrar que eu estou fazendo memória da libertação daquele povo do Egito e que agora eu preciso não mais ser escravo de mim mesmo, não mais ser escravo do pecado, mas que eu preciso sim passar por esse grande êxodo, saindo do Egito que me prende, que me escraviza, para ir agora rumo à terra prometida, que para nós já é o céu. E amados irmãos e irmãs, a gente começa então a entender que a Eucaristia é esse grande memorial da libertação, mas agora não mais apenas um memorial da libertação do Egito. Nós já vivenciamos a realidade da segunda aliança, né, que é trazida pela pessoa de Jesus Cristo. A Eucaristia agora nos permite, então, fazer agora uma memória da verdadeira libertação com L maiúsculo e permanente libertação que é da morte e do pecado, trazida pela pessoa de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, através de Jesus Cristo nós realmente podemos dizer que sim, estamos libertos da morte e do pecado. Mas, como reflexão para este vídeo, eu quero trazer alguns apontamentos. Mas antes, quero fazer 2 convites para vocês. Primeiro, você que não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Mas eu também quero partilhar uma novidade com vocês. Amados irmãos e irmãs, você que quer receber a liturgia diária diretamente no seu celular, aqui do canal, com o link do vídeo, caso você tenha dúvida quando procura, ou enfim, acaba perdendo um vídeo ou outro, basta você entrar no grupo do WhatsApp que tem um link aqui na descrição deste vídeo, nas primeiras linhas. Clica nele, entra e você pode enviar inclusive esse link para outras pessoas, para que a gente possa colocar muita gente nesse grupo, para que assim que o vídeo vier ao ar, alguns instantes depois, você receba o link exatamente no seu celular, tá bom? Isso é mais uma forma de te ajudar na sua meditação e no acompanhamento das explicações de cada dia, tá bom? Então entra aí. Mas para terminar, eu quero trazer aqui algumas perguntas para ajudar na nossa meditação nesta Quinta-feira Santa. Primeira pergunta. Pensando na dinâmica que aquele povo vivia, né, aprisionado no Egito, nós podemos também pensar: o que é que me aprisiona hoje? O que é que me prende? O que é que me escraviza? Às vezes sou eu mesmo. Às vezes é a minha opinião fechada. Às vezes é o meu coração que está se aprisionando ali ao pecado, à inveja, ao ciúme, à vaidade, ao orgulho. Quantas e quantas coisas, amados irmãos e irmãs, nos aprisionam e, portanto, nos distancia do coração de Deus. Eu quero convidar você, em um primeiro momento, a pensar naquilo que te aprisiona e refletir que, assim como o povo de Deus conseguiu se libertar, Deus também quer nos libertar desta realidade. Segunda coisa, aquele povo teve que colocar um sinal visível de sua fé na porta. Eu também pergunto para você, qual é o sinal visível da sua fé? Quando as pessoas olham para você, elas conseguem perceber que quem está aí é um católico? Ou eu preciso usar uma camisa ou uma corrente para que isso seja um sinal visível? Eu quero te convidar a algo muito mais profundo. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de tratar as pessoas, a nossa confiança, a nossa fidelidade a Deus, ela precisa atrair e chamar a atenção do povo. Nós somos vitrine da igreja. Então eu quero convidar você a pensar sobre isso. Terceira coisa. Amados irmãos e irmãs, aquele povo tinha que se alimentar porque tinha que estar preparado, porque a qualquer momento era o tempo de sair dali e estar a caminho da terra prometida. A nossa fé tem que ser uma fé a caminho, uma fé preparada, não uma fé estática, uma fé morta, uma fé fraca. Como é que anda então a tua fé? Que nesta Quinta-feira Santa nós possamos pedir a Deus a graça: Senhor, dai-me uma fé preparada. Dai-me uma fé a caminho, como o povo de Israel também teve. E por fim, eu tenho feito memória de onde o Senhor um dia me tirou e onde Ele me colocou agora. Porque sem memória a nossa fé se perde. E precisamos lembrar que a Eucaristia é memorial da salvação. Amados irmãos e irmãs, que nesta Quinta-feira Santa nós possamos pedir ao Senhor a graça, né, de que a Eucaristia alimente em nós essa certeza de que o nosso Salvador morreu por nós na cruz. E que por essa sua paixão, morte e ressurreição,
o céu está aberto para nós. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!